Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. Hoje falarei a respeito do amor de Deus para com a nossa vida. Quão precioso é o amor do Senhor para conosco. Queridos, se nós olharmos com esses olhos, se nós tentarmos imaginar o tamanho do amor do Senhor, com certeza nós não vamos conseguir chegar nem de longe na grandiosidade do amor do Eterno, do amor do Pai Eterno. Esse amor tão grande a ponto de amar a minha vida. Olha quão grande é o amor do Senhor. Já que nada valho, mas a graça, o cuidado do Senhor me alcançou e da mesma forma alcança cada um de vocês que estão neste lugar e que nos ouve pela internet. É o zelo do Eterno, é a manifestação gloriosa do cuidado do Senhor para com as nossas almas. É algo que nós não entendemos, jamais entenderemos, por melhor que você seja, por melhor que você estude, por mais conhecimento que você tenha, por todos os conhecimentos possíveis juntos da humanidade. Não compreenderão a dimensão do amor do Todo-Poderoso. E quando nós olhamos na palavra, irmãos, nós vemos que ainda lá no Gênesis, a manifestação gloriosa do amor de Deus. Quando o Senhor se predispõe a criar o ser humano, quando o Senhor predispõe a fazer-nos, para que estejamos sobre a face da terra. Como entender tão grande amor? Como compreender a dimensão desse amor de Deus? Como entender, já que o Senhor é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e Ele com certeza sabia que a sua criação, não muito tempo depois, não sabemos quanto tempo, mas tempos depois, viria a negá-lo, e deste primeiro casal, uma descendência de pecadores envolveria e habitaria a terra. Como entender o amor do Senhor? O que leva-nos a entender, a compreender que o Senhor amou-nos antes de todas as coisas. A palavra diz que, Davi diz que ainda no ventre, oh glórias, assim é a manifestação do amor do Senhor. E quando nós observamos a história bíblica, quando você para ler, para estudar a história bíblica, você há de ver a manifestação do amor do Senhor pelos milênios, ultrapassando os milênios, quebrando os milênios, até chegar a nós em pleno século 21. Tudo isso, irmãos, leva-nos a entender que primeiro Deus nos amou. Oh glórias! Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Aqui está a manifestação que o Senhor nos ama, mesmo que não haja uma explicitação do nosso amor para com Ele, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos amou ainda quando estávamos mergulhados nas práticas erradas, no pecado, fazendo aquilo que era desagradável a Ele. Mesmo assim, o amor do Senhor já nos envolvia. O cuidado de Deus já era para conosco. É a mão misericordiosa do Todo-Poderoso. E quando nós prosseguimos na leitura da palavra, vemos que o Senhor separa um povo. O amor do Senhor separou um povo escolhido, um povo descendente de Abraão, um povo do qual nós somos descendentes, já que somos descendentes do pai Abraão. Escolhidos pelo Senhor. Tudo isso, irmãos, é a graça, é a manifestação poderosa do Eterno para com as nossas almas, e jamais poderemos perder de vista essa realidade, mas buscarmos viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno. É o que nós podemos fazer. O que é que nós poderemos oferecer a um Deus que tudo tem? A um Deus que não tem limites, a um Deus que criou o universo na sua grandiosidade,
a um Deus que fez o ser humano na sua complexidade, que fez o bio de uma forma tão intensa, tão magnífica, tão extraordinária, que é impossível que o homem consiga, através da ciência, uma reprodução da criação de Deus. O que fazer, irmãos, a não ser nos derramarmos diante do Todo-Poderoso e louvarmos ao Senhor nas nossas imperfeições, mas com o desejo de acertar e procurando acertar. A vida da gente é esta, irmãos. Nós não conseguiremos a perfeição para prestarmos um louvor segundo aquilo que o Senhor merece. Nós não temos condições, não há possibilidade, mas nós temos que nos aperfeiçoar, buscarmos, insistirmos e oferecermos o melhor que nós temos, aquilo que é melhor que nós temos. E esta é a verdade, amados. E quando nós passamos a entender desta forma, nós vamos oferecer ao Senhor o nosso coração, a nossa vida como sacrifício, porque o Senhor requer de cada um de nós um sacrifício verdadeiro, uma dedicação real, uma dedicação que seja profunda a ponto de renunciarmos, quem sabe, nossos desejos, planos e objetivos. Para que, em nome desse amor para com Cristo Jesus, vivermos uma realidade diferente, uma realidade que apresente Jesus àqueles que nos cercam. O amor para com Deus precisa ser intenso, mas como amar o Senhor com intensidade? O que é amar o Senhor com intensidade? A palavra diz que o Senhor se agrada de um coração quebrantado, um coração sensível, um coração humilde, um coração que se deixa envolver pelo seu santo e bendito Espírito, um coração, amados, que frutifica no Espírito Santo, cujo fruto é agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Mas para que isso aconteça, necessário é que reconheçamos que primeiro Deus nos amou na nossa insignificância, que Deus nos amou quando nós nada éramos e continuamos a nada ser. Mas é o eterno que nos coloca de pé, é o eterno que nos fortalece, é o eterno que nos edifica, é o eterno que muda a nossa história. É Ele que amou-nos a ponto de dar-nos Cristo Jesus numa cruz. Eu sei, irmãos, que quando nós olhamos essa história de Cristo Jesus, infelizmente nós estamos, de certa forma, envolvidos com essa cultura, seja religiosa ou não, que deixa a glória, que deixa o sacrifício de Cristo Jesus não transparecer da forma que de fato o é. Nós olhamos para Cristo Jesus e já não levamos Cristo a sério. Não entendemos o sacrifício de Cristo, nem tampouco procuramos fazer que a vontade do Eterno seja uma verdade na nossa vida. Nós olhamos para Cristo e nos acostumamos com aquele ser esquelético apresentado por aí numa cruz. Mas é necessário olharmos para aquele momento da crucificação e vermos a manifestação extraordinária, indizível, indescritível, de Cristo Jesus para com as nossas almas. A partir do momento que nós temos a nossa mente aberta pelo Espírito de Deus, o discernimento que vem do Espírito, para compreendermos que Jesus é Deus, e Ele submeteu-se, porque nos amou primeiro, a um sacrifício tão terrível, numa cruz maldita. A Bíblia diz que a cruz é um instrumento maldito. Hoje as pessoas, de certa forma, veneram a cruz. Tem uma cruz pendurada no pescoço, mas ela representa a maldição, de forma alguma, o caminho que é Jesus. Porque Jesus não precisa de representações gráficas ou instrumentos para mostrar o caminho, porque Ele próprio é o caminho e é a manifestação do amor para com as nossas almas. Amém? E vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Quero clamar que Tu nos dê o entendimento dessa palavra, para que nós possamos entender aquilo que Tu queres, pelo menos, ó Deus, estarmos sensíveis à Tua voz e nos deixarmos guiar por Ti, em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? 1 João capítulo 4, versículos 19 até o 21. Diz-nos a palavra: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Oh, glórias! Se alguém disser, ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, amados? Queridos, o versículo 19 é uma chave, é extraordinário, é magnífico. Ele mostra-nos um Deus que nos ama quando nós não merecemos o amor de Deus. Ele mostra que há um Deus que nos amou primeiro. Um Deus que manifestou a sua graça para com a nossa vida a ponto de mover céus e terra, para que pudéssemos hoje, reunidos, declarar nosso amor ao Criador. Quando eu falo, amados, que o Senhor moveu os céus e terra, eis que quando Cristo morreu, diz a palavra que houve escuridão sobre a face da terra. E eu creio que foi no planeta todo. Diz ainda que houve tremores. Pessoas foram ressurretas, o véu rasgado. Eis o poder da manifestação do Senhor. Eis a evidência do amor de Deus para com as nossas vidas. Eis a evidência a ponto de dar-nos Cristo Jesus, não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou. E se nós olharmos para as nossas limitações, olharmos para a nossa condição de humanos, certamente jamais teríamos condições de amar o Senhor de uma forma eficaz, de uma forma que fosse segundo aquilo que Ele é digno. Jamais, amados. Como nós, pecadores, podemos amar aquele que é santo, puro, reto, da forma que Ele merece. Como? É impossível, mas sabemos que a graça do Senhor, o zelo de Deus, a manifestação do cuidado do Eterno para com as nossas almas, a manifestação primeiro do seu amor para conosco, a ponto de dar-nos Cristo Jesus, esse Cristo que morreu numa cruz para que você, para que nós pudéssemos hoje olhar para a glória e contemplarmos o poder, contemplarmos o Senhor e aguardarmos a sua breve vinda, que será maravilhosa demais. Quando esse Cristo, amados, morreu numa cruz, Ele estava dividindo a história da humanidade. Ele estava mostrando que a partir daquele momento nós poderíamos alcançar, chegar diante do trono do Senhor, porque Ele nos amou e abriu o caminho, e o caminho é Jesus. E através desse caminho nós temos condições de achegar-nos diante do Senhor e levados pelo Espírito Santo, que por nós intercede com gemidos. Oh, glórias! Levar nossa adoração, nosso louvor ao Todo-Poderoso. Mas tudo isso, irmãos, fruto primeiro do amor genuíno de Deus para com as nossas almas. Nós não podemos de forma alguma esquecermos desse detalhe, que nós estamos aqui é porque o amor de Deus se manifestou para conosco. Se você hoje está neste lugar, não é por acaso, porque casualidades não existem na obra, no reino de Deus, porque o Senhor tem todas as coisas programadas e Ele te conhece, e Ele trouxe a este lugar para que nós juntos pudéssemos louvá-lo e adorá-lo e ouvirmos a sua voz, para que o Espírito Santo trabalhasse e trabalhe o nosso coração. É assim que o Senhor faz. Às vezes nós não entendemos o porquê de algumas situações, o porquê que acontecem algumas situações. Eu particularmente não entendo nada disso aí. Mas nós não estamos aqui para entender, mas para aceitar a vontade de Deus. Está certo que resistimos. Quantas vezes a situação fica difícil, as provas aparecem, os problemas surgem e você se debate, você, como diz no popular, esperneia aquela coisa toda, querendo resolver no grito, na força a situação, mas é necessário acalmar-se, porque primeiro Deus te amou.
é necessário acalmar-se, esperar no Todo-Poderoso. E às vezes eu me debato, oh misericórdia! Mas o Senhor fala que é preciso acalmar-se, porque Ele nos amou primeiro e nada está fora do seu controle. Nós é que não entendemos nada. E esta é a grande verdade do Senhor para com as nossas almas. Nós precisamos entender, irmãos, que a morte de Cristo Jesus naquela cruz imunda, suja, maldita, é uma prova, oh meu Deus, imensurável do amor do Senhor para com a minha vida e para com a tua vida. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos para enxergarmos a dimensão do sacrifício de Cristo, nós vamos concluir que o Senhor é a fonte de todo o amor. Primeiro, a fonte jorra. Jesus, o Senhor, é a fonte. E nós somos apenas abençoados pelo amor do Senhor, pelo amor de Deus. Amém, igreja? E nós não podemos nos deter pelas situações, pelos entendimentos, mas nos jogarmos nos braços do Senhor e deixar-nos guiar por Ele. No versículo 20, a palavra fala de uma forma muito clara. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, nós gostamos de provas. Ou seja, comprovarmos se alguma coisa é verdadeira. Antigamente tinha a prova dos 9. Você fazia uma conta, tinha a tal da prova dos 9 e você conferia a conta. Não sei se ainda usam a prova do 9. Mas esse versículo é uma espécie de confirmação do amor do Senhor e se nós estamos em sintonia com este amor. Se nós estamos em sintonia. Porque falar que amo é fácil. Nós ouvimos todo mundo falar, eu amo. Se você ouve os cantores seculares, as suas músicas românticas cheias de amor. Se você ouve os cânticos religiosos cheios de amor. Nós vemos as pessoas se declararem uns aos outros, eu amo você, a esposa, os cônjuges, os namorados e vai por aí, eu amo você. Mas o amor do Senhor transcende este princípio, esse entendimento do que é amor. E Ele vai além. Porque nós sabemos, amados, que o cônjuge, mesmo que seja um cara ruim, um cara mau, terrível, ele declara à sua esposa, eu te amo, e tudo bem. E talvez até tenha afeto de fato para com a esposa, para com o cônjuge. Mas, com relação ao Senhor é diferente. Nós não podemos apenas abrir a boca e falar, Deus, eu te amo, Senhor, eu te amo, oh Deus, eu te amo, não. Porque o eterno exige uma prova. Esse amor passa pela prova dos 9. Oh, bênção. E a palavra diz o seguinte, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão é mentiroso. Olha aí a prova, irmãos. Isso é para você comprovar, analisar se de fato há amor teu para com Deus. Diz ainda o versículo, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, esse amor ao irmão, você pode abrir esse leque. Amor ao próximo. Vamos olhar desta forma. Amor ao próximo. Se nós, como servos do Senhor, lavados, purificados, santificados no sangue de Cristo, separados para vivermos a verdade de Cristo Jesus, se o nosso coração não possuir o amor que é comum ao Senhor, não existe restauração. Não existe. Por mais que a pessoa seja religiosa, por mais que ela tenha uma ministração bonita, e nós estamos por aí repletos de pregadores que tem uma palavra bonita, cativante, que faz todo mundo chorar, faz todo mundo sorrir, enfim, seja qual for o tipo de emoção que ele quer fazer que as pessoas sintam, eles conseguem.
os recursos da oratória, da psicologia e coisas assim. Mas não é isso, irmãos. Vai além. Nós precisamos amar tal qual Jesus amou. E esse texto chama-nos a atenção exatamente para isto, não para este amor apenas envolvente que envolve as pessoas e as levam às emoções, mas um amor que é contínuo, perpétuo, porque esse amor ele precisa ser perpétuo na nossa vida. E é compulsório, não é uma escolha, mas é uma obrigação amar, é uma obrigação amar ao próximo. E o Senhor, Ele coloca diante de nós, através de João, essa afirmativa. Se alguém afirmar eu amo a Deus e não amar o seu próximo, alguma coisa errada existe na vida dele. Veja como é sério. Veja como é sério. Imagine se Deus nos amasse como nós amamos o nosso próximo. O que seria de nós? O que seria de nós? Mas o que é amar o próximo? É mandar uma cartinha para essa pessoa com um coraçãozinho, aquela coisa toda, é fazer coraçãozinho, coraçãozinho, fotinha de coraçãozinho, nas redes sociais, com emoji, de coração, aquela coisa toda. Não, amados. Amar o próximo vai muito além dessa dimensão da aparência. Mas é a profundidade do mover do Espírito Santo no coração da gente. Porque só é possível amar o próximo quando o Espírito Santo está em nós. E esta é a verdade. E esse amor, queridos, é aquele que você estende a mão para o teu próximo. É aquele que o faz tratar o próximo com dignidade. Tratar o próximo da forma que você gostaria que ele o tratasse. Uma reciprocidade. É impossível você falar eu amo a Deus, eu amo a Deus. Já falei, é fácil falar eu amo a Deus. Muito fácil. Os pregadores declaram isso e o povo chora. Mas esse amor ao Senhor e este amor ao próximo é aquele que você faz no Espírito Santo do Eterno, marcado. Carrega em si a carga do Espírito Santo do Senhor. É o amor real, é o amor verdadeiro, é o amor que o faz tratar o próximo, seja ele quem for, com respeito, com zelo, com cuidado, com misericórdia. Mas é preciso entender ainda, irmãos, que se não for dessa forma, tem alguma coisa errada. No entanto, nós também precisamos entender, como Jesus compreendeu e mostrou na prática, nós não podemos nos deixar sermos explorados. Jesus não deixou-se ser explorado. Quando o sacerdócio levantou-se contra ele, ele olhou para o sacerdócio e disse, raça de víboras. E com certeza houve muitas outras situações, já que os relatos bíblicos são condensados, são resumidos, mas diz a palavra, diz o próprio João, que Jesus fez milagres tantos que não caberiam no mundo os livros que os relatasse. Portanto, a vida de Jesus não necessariamente é esse texto minúsculo que nós temos na palavra, mas foi muito além. E certamente ele enfrentou muitos falsos profetas, sacerdotes do diabo, que levantaram-se contra ele. Mas com amor, ele os repreendeu e os colocou no lugar. Mas tudo isso é no mover do Espírito Santo do Senhor e não quebra esse amor ao próximo. Amém? É preciso um cuidado, porque as pessoas confundem as coisas. Confundem. Nós não podemos nos deixar confundir, amados, mas nos deixar levar pelo Senhor que nos conduz de forma eficaz, de forma verdadeira. Amém? No versículo 21, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós somos o foco. Oh, glórias! Primeiro Ele nos amou. A partir desse momento, abre-se a possibilidade de amar o próximo. E diz a palavra, se alguém afirmar, amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. E eu quero ainda
voltar ao versículo 20, já que o Espírito Santo fez me lembrar, que dentro da igreja, quantas pessoas não amam ao próximo, e isso de forma explícita, quando há inimizade dentro da igreja? Senta alguém no primeiro banco e o inimigo no último banco. Não se dão, não se conversam, são inimigos até mortais. Veja como são as coisas. Também a hipocrisia. A hipocrisia dentro da igreja. Ah, irmão, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não ama nada. É preciso cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia, ela é silenciosa, mas é mortal e conduz o homem ao inferno. A igreja precisa estar atento a esse detalhe. Os amados que afirmam amar Jesus não podem de forma alguma cultivar inimizade com aqueles que são vistos como irmãos. Não pode. No versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Já deixou de ser apenas uma recomendação. No versículo 21 é colocado como mandamento. Mandamento. Os mandamentos do Senhor, irmãos, é para que sejam cumpridos, para que sejam observados e praticados. Nós não vivemos o evangelho vazio, desconectados com aquilo que Deus quer. Nós temos que viver segundo as normas ditadas pelo Senhor. A palavra de Deus é cheia de normas. Eu sei que as pessoas não querem entender dessa forma, mas o Senhor, Ele formatou um evangelho e obriga-nos a observá-lo. Para quê? Se desejamos estar na glória com Ele, assim seja possível. Mas é preciso observar as orientações, os mandamentos do Senhor. Portanto, amados, se nós queremos e afirmamos amar o Senhor, mas se não observarmos o mandamento do amor, é impossível que haja, de fato, amor para com o Senhor. Você pode cantar maravilhosamente bem, você pode pregar extraordinariamente bem, você pode sair pelas ruas distribuindo folheto, falando do amor de Jesus e etc, e etc. Você pode fazer tudo aquilo que é recomendado. Tem cara de discípulo, mas se não houver o cumprimento do amor, do mandamento do amor, são obras vãs e não há de conduzi-lo para a glória do Senhor, e tampouco as tuas obras serão aceitas pelo Eterno. Não podemos esquecer que no dia eterno, lá no dia do Senhor, Jesus vai falar para muitos: não vos conheço, não sei quem são vocês, não sei de onde vieram, o que fizeram, não tem parte comigo, apartai-vos de mim. E esses retrucarão: mas Senhor, olha só, nós evangelizamos, nós cantamos na igreja, pregamos na igreja, fizemos milagres, Jesus. Olha, nós fizemos milagres, fizemos coisas extraordinárias. Nós clamamos: Senhor, manda fogo, e o fogo veio, enfim, essas coisas todas. Ó Senhor, olha, eu falava línguas estranhas, línguas conhecidas, eu tinha profecia, visão, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o Senhor há de falar: não te conheço. Veja como são as coisas, amados. Não é pela aparência, mas pela essência que nós servimos a Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos a palavra, fica claro que o amor ao próximo é evidenciado em atos e ações, e prova que amamos o Senhor. Eis a prova, eis a confirmação, eis a prova dos 9. Portanto, se alguém diz: eu amo o Senhor, mas não tem compromisso real, verdadeiro com Deus, não trata o seu próximo com dignidade, com amor, este não conhece de fato o Senhor, mesmo que alguns tenham nascido na igreja e tudo aquilo que é comum aos crentes seja comum a estes, mas fica em evidência que não conhece o Todo-Poderoso. Em João capítulo 3, versículo 16, há uma afirmativa maravilhosa, o centro da palavra. Diz a palavra: porque Deus amou ao mundo de tal forma. Amém? Que deu-nos Cristo Jesus
para que, através dele, não pereçamos. E esta é a verdade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Manifestação do amor de Deus para com a humanidade, quando nós não somos merecedores desse amor. Mas o Senhor não enviou-nos Cristo Jesus apenas como Marte, mas como Salvador, para que, através dele, fôssemos salvos. Oh, glórias! E no versículo 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eis, mais uma vez, a manifestação do amor do Senhor para com as nossas vidas. E quando nós, amados, abrimos espaço para o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós teremos prazer em ouvir de Deus, em meditar na palavra, em nos aprofundarmos no conhecimento de Cristo. Nós teremos prazer em, congregados, declarar nosso amor a esse Deus que nos amou primeiro. E isso vai muito além, amados. Porque se você não tem prazer na obra do Senhor e naquilo que é de Deus, fica claro que você não ama o Senhor. Não ama o Senhor. É necessário um cuidado muito grande, porque às vezes nós estamos num círculo muito vicioso. Igreja, casa, igreja, e achamos que é o suficiente, mas não é o suficiente. É casa, igreja, e todo o dia na presença do Senhor. Nós precisamos passar 24 horas por dia na presença daquele que amou-nos de tal maneira que deu Cristo Jesus, para que através dele fôssemos salvos. Nós temos que amar o Senhor dormindo. Impossível? Mas quando você deita e consagra a tua noite ao Senhor, você vai dormir com o Senhor. Amém? Acordou de manhã. Sua breve, quem sabe um pouco mais longa, meditação na palavra, seu devocional, e é um dia na presença do Senhor. Você vai trabalhar na presença daquele que te amou primeiro. Você vai almoçar na presença daquele que te amou primeiro. Você terá uma tarde na presença daquele que te amou primeiro. Você há de fazer todas as coisas na presença daquele que te amou primeiro. E esse todas as coisas inclui a nossa vida interpessoal, nossos relacionamentos interpessoais, inclui nossas redes sociais. Hoje, todas as vezes que nós fazermos referência a relacionamentos, necessário é incluirmos redes sociais, porque é a manifestação do nosso eu. Talvez não de forma pessoal, mas através dos teus dedos, da tua face, daquilo que você fala, daquilo que você faz. Eis o testemunho, irmãos, o testemunho. Hoje muitos não te conhecem, mas conhecem as tuas redes sociais. E através delas, ele pode emitir um julgamento a respeito da tua vida. E qual é o julgamento? Você está de acordo com aquele que te amou primeiro ou de acordo com aquele que é teu inimigo? É necessário um cuidado muito grande. Amém? E finalizando, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nunca esqueça esse detalhe. O Senhor te amou primeiro. O Senhor amou-me primeiro, quando nós não merecíamos esse amor. E não merecemos. Haja vista que nossa vida é tão má, tão ruim. Por mais que você seja e esteja na presença do Senhor, mas o teu coração está sempre puxando para um caminho contrário à vontade do Eterno. E se não houver uma vigilância, e mesmo com a vigilância, ainda abre-se janelas para o pecado. Portanto, necessário é que haja arrependimento e a confissão de pecados continuamente, para que o amor daquele que nos amou primeiro seja uma realidade na nossa vida. Amém, gente? Louvado seja o Senhor pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, porque um dia Tu olhou para a minha vida e tantos outros, oh Deus, milhões,
e os amou de uma forma imerecida. Nós não merecíamos, Pai, mas foi a Tua graça, foi a Tua misericórdia, foi o Teu zelo para conosco. E prepara-nos para que os nossos passos possam representar essa reciprocidade, que nós o amamos também. Senhor, fala sempre aos nossos corações e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vivamos esse amor intensamente para a honra e para a glória do Senhor. Mensagem 1419.